Principal, né? Eu quero saber como é que aconteceu dessa sua loucura de ir para o direito, né? E está enfrentando hoje aí o que nós advogados enfrentamos aí com muita garra, né? Com dedicação, com sacerdócio, né? Sacerdócio. É? E por que a área tributarista, né? Também eu tenho essa curiosidade de saber. Isso foi interessante. Isso nasceu já no meu primeiro emprego. Ah. Como eu havia comentado, eu fui trabalhar nesse escritório de advocacia. E ali entrei como office boy, mas pouco tempo, questão de meses. O dono do escritório me chama na sala e diz assim: Marco, por favor, escreva de 1 a 10 nesta folha. E eu escrevi de 1 a 10. E ele pediu que eu escrevesse algumas palavras, eu escrevi. E eu tenho uma grafia realmente de fácil leitura. Tipo caligrafia, né? Caligrafia, letra gótica. As minhas letras são de forma hoje, mas eu também tinha uma letra cursiva, e que hoje tenho dificuldade na cursiva, mas a minha grafia sempre foi fácil de identificar. Né? Eu tinha um sonho de ser médico, né? Acabei indo para o direito, mas a minha letra ficou de médico. Ficou. Este tom você manteve, né? E aí, eu não entendia o porquê daquilo, mas havia a ideia dele de me mandar para o departamento fiscal. E naquela época nós escriturávamos os livros fiscais, né? Os livros fiscais, exatamente. Fiz muito isso. Registro de entrada, registro de saída, as notas fiscais eram escrituradas, né? E aí esta foi era o meu ofício, né? Escriturar as notas fiscais. Eu não fazia apuração nem nada, inicialmente era realmente escriturar, CMPI, etc. Todos os tributos. E aí eu tive o contato com a área tributária. Em virtude disso, eu estava entrando para o colegial. Resolvi fazer um colegial técnico em contabilidade, porque era aquilo que eu estava mexendo. Muito bom. Eu acho que é o caminho que todo mundo tem que seguir. Primeiro a parte técnica, depois a parte mais aprofundada da... Mais aprofundada. O que hoje eu confesso que eu doutorado, sou... Exatamente. Isso trouxe consequências para a minha vida. Eu sou um cara praticamente nulo. Bacana. De física, de química, né? Porque não fiz um colegial... E você acabou fazendo então a faculdade aqui em Guarulhos mesmo, e aí lá na fiz. FII. Na verdade, no colegial técnico eu já percebi que eu não queria seguir a faculdade de contabilidade, porque o técnico já havia me... Te dado uma boa base. E havia alguns advogados que eventualmente estavam no escritório de contabilidade para reuniões e tal, e eu era aquele, né, alguém pedia: Marco, me traga os livros e tal, e aguarde, fique aqui, etc. E eu acompanhava aqueles advogados e aquilo eu admirava, né? As estratégias e os planejamentos tributários. E ali eu decidi, eu falei, eu quero fazer direito e na área tributária. Antes de entrar na área do direito, eu já tinha focado a área tributária. Quando você se formou, você já montou o seu escritório imediatamente, ou você foi trabalhar com alguém, depois você teve sócio? Como é que é essa história da sua banca? E hoje, como é que você está? Eu iniciei praticamente como um rábula. Porque eu, ao final da faculdade, eu sempre trabalhei em boas empresas e sempre nessa área tributária. Trabalhei na Ipiranga, Companhia de Petróleo, trabalhei na Natura, no Grupo Unimed Nacional, a Confederação, e sempre na área tributária. E eu, ao final da faculdade, meses a acabar a faculdade, eu saí da empresa, pensava até em procurar emprego, mas aí um advogado até que eu conhecia me fez uma proposta de que se eu não queria trabalhar com ele, porque eu tinha um conhecimento de área tributária. E aí, quando cheguei, topei isso, né? Quis enfrentar isso, tinha também a possibilidade, morava com meus pais, etc. E segui por aí. Então comecei uma sociedade com um advogado, mas aí logo após já tirei meu OAB, já tinha concluído a faculdade, e eu nunca estagiei num escritório. Eu comecei no direito já andando, né, com as próprias pernas, no sentido de
E assim sempre fui, eu nunca, sempre tive meu escritório, né? Atualmente, questão de 1 ano e pouco, eu estava com uma sociedade, terminei, e hoje eu tenho uma sociedade individual, né? Minha advocacia é... Praticamente nós tivemos assim os primeiros contatos lá quando você atuava lá na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, né? Nós tivemos lá, iniciamos a nossa amizade lá. Ali, né? Que nos conhecemos. E você tinha lá um cargo, né? Muito... Eu fui diretor jurídico. Diretor jurídico e tal. Então, dessa experiência lá na CE também foi uma experiência muito boa para você, né? Foi uma experiência muito positiva, né? Eu entrei na CE porque, à época, eu era advogado associado do Dr. Álvaro Bernardino, advogado aqui em Guarulhos, né? Ex-promotor, né? Ex-promotor, né? Uma pessoa encantadora, e eu trabalhava no escritório dele como associado, e ele era o diretor jurídico, e ele me convidou, ele estava deixando a diretoria, e à época a presidência era do Wilson Lourenço. Sim, eu ia até citar o nome dele, porque Isso. Uma pessoa muito transparente, uma muito pessoa democrática. Também quando eu fui para lá, a convite, a gente participava de várias discussões, reuniões da própria diretoria da associação, eu nem era associado. Sim, ele o Wilson nos autorizava a participar, era um cara super receptivo, a quem eu quero prestar aqui, né, junto de você, uma homenagem a ele, um cara que eu gosto muito, apesar de termos algumas divergências, né? Mas a amizade nos permite isso, né? A divergência na amizade, ela é deixar um abraço, se você quiser também abraço, deixar um abraço para grande amigo. Grande com saudade. Oxalá ele estivesse de volta lá para a gente poder voltar lá para o Wilson teve uma dinâmica, teve uma gestão com uma dinâmica bem... e realmente estava aberta, né? As pessoas iam, né? Os associados. Né? Vamos voltar a falar agora um pouco também de Guarulhos. O nosso tópico do programa então eu queria que você descrevesse um pouco de Guarulhos dentro da sua visão, né? Dessa sua vivência aqui. Até, assim, falar um pouco de coisas importantes que você gostaria de falar sobre Guarulhos, a parte arquitetônica, se você quiser falar um pouco da história política de Guarulhos, alguma coisa assim para ficar marcado, que marcou você também, né? Fica à vontade aí para você discorrer um pouco de Guarulhos de ontem e de hoje, fazer um comparativo no geral. O Guarulhos no aspecto político, Nelson, eu vejo isso como uma característica até das grandes cidades que estão próximas de São Paulo, da questão metropolitana, né? É uma cidade que as cidades têm que manter uma identidade muito forte para conseguir estar com essa vizinhança, né? Quer dizer, o comércio de Guarulhos sempre teve que lutar para manter o seu consumidor, porque essa proximidade com São Paulo, os serviços, né? Isso sempre foi uma questão que sempre foi discutida em Guarulhos, né? Nós tivemos governantes que conseguiram talvez afastar algumas empresas da cidade, o que poderia ter impulsionado a cidade para um trazer mais acabaram. E aí também tem questões logísticas, quer dizer, hoje a gente olha para a cidade, a gente vê essa vocação, né, da empresa no setor logístico, que é uma vocação geográfica, né? Porque estamos aqui rodeados de importantes rodovias, né? Agora, há que se pensar em algo realmente mais inteligente do que isso. Há que se planejar mais. Há que se planejar. Eu acho que o Guarulhos está carente há muito tempo. Isso sem cor partidária. Uma cidade que cresce num desenvolvimento estupendo. Cresce por crescer. De forma desordenada. Totalmente sem desordenada. Planejamento nenhum. Não há um gestor que pensou a cidade. Essa discussão não existe. Guarulhos para X anos, né? Como vai estar Guarulhos daqui 10, 15, 20 anos? Eu nunca vi um posicionamento nesse sentido. Então eu acho que é uma cidade que tem um potencial enorme, porque tem uma população enorme, uma extensão territorial enorme. O aeroporto, ele tem o seu ônus e o seu bônus, né? Eu acho que
ele tem um peso para a cidade, né, em todos os aspectos, positivos e negativos. Então é uma cidade que mudou como outras mudaram. Você acha que ela é uma cidade que avança? Ela avança, tem avançado? Ou ela continua, pelo menos assim, em termos sociais, né? Ela pode estar avançando, vamos dizer assim, economicamente, ou se enchendo de coisas úteis, mas a sociedade continua, assim, ainda muito retrógrada. Continua bairrista. Bairrista, pacata, né? Não tem aquela... Não há uma evolução também da sociedade. Não há mobilizações culturais pujantes, não há movimentos até de posicionamento, sejam eles, né? O que você vê as manifestações eventualmente que ocorreram por osmose do que estava ocorrendo em outros locais, né? Então, por exemplo, não há uma discussão essa sinalização que você deu em relação às indústrias que poderiam ter saído do município, qual você acha que seria o motivo justamente delas terem saído? Falta de subsídio, falta de uma política mais, vamos dizer assim, uma política tributária mais benéfica? Você que está nessa área, eu queria agora até entrar nessa área aí para você justamente, da sua experiência em termos tributários, o que você acha que, onde o município falhou, ou falha, ou precisaria encontrar, qual seria, talvez no seu pensamento, né, na sua opinião, a solução para que Guarulhos saia desse marasmo e até dessa situação que parece que foi deixada aí para a nova gestão, né? Qual seria, na sua opinião, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. O que eu vejo, Nelson, agora falando da parte tributária, que é o meu dia a dia, eu vejo Guarulhos na marcha ré. Porque se você perceber, tudo que avançou dentro de uma atividade estatal neste país foi atividade tributária.